Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. É o que as pessoas mais estão precisando, é desta paz que procede de Cristo, que excede todo o entendimento. O mundo está em convulsão e somente a paz que vem do Senhor Jesus é que acalenta os nossos corações, a fim de que a tranquilidade percorra juntamente conosco a nossa caminhada. E o bem, ele é indispensável, que todo bem, principalmente o bem que procede de Deus, que são as bênçãos celestiais, nos acompanhem no nosso dia a dia. Tem uma pergunta que sempre nós vamos fazer aqui, que é justamente: por que pregar o Evangelho nestes últimos dias? O mundo atravessa um momento de incerteza. Guarde bem esta palavra em sua memória. Incerteza pelos últimos acontecimentos que têm surgido. Esta pandemia tem levado as pessoas a correrem atrás da vida, porque são perseguidas pela morte, essa praga que surgiu desde o ano passado e tem prevalecido, tem trazido o desespero à alma de muitas pessoas. Aquelas pessoas que não têm a certeza de vida eterna estão desesperadas, porque se morrerem de repente, como não têm esperança de vida eterna, acham que a vida está no seu final. E todas as pessoas têm medo da morte. A incerteza também no que diz respeito a atravessar esse momento escuro da história da humanidade. Ninguém sabe se vai prevalecer o seu emprego, preservar o seu trabalho. As dificuldades têm levado as empresas a fecharem as suas portas, e o desemprego tem rondado as famílias, principalmente nos grandes centros urbanos. E isso causa incerteza, porque as pessoas não sabem como será o seu futuro. Sem contar que a própria pandemia tem gerado incerteza, porque os esforços são grandes no que diz respeito ao empreendimento de vacinas e medicação para debelar esta praga mundial. No entanto, ninguém sabe como será o futuro a médio e longo prazo, porque, segundo os conhecimentos e as informações transmitidas, esse vírus que tem atacado a vida das pessoas podem causar sequelas físicas, orgânicas, no corpo das pessoas, porque ataca não somente o pulmão, ou os pulmões das pessoas, mas outros membros vitais
para o perfeito funcionamento da máquina humana. Então há muita incerteza. Nós precisamos pregar o Evangelho porque o Evangelho tem uma mensagem de segurança e as pessoas se sentem inseguras nestes últimos tempos. Além do mais, nós precisamos pregar o Evangelho porque existe uma crise moral. Quando nós assistimos os jornais, logo se percebe que o quadro moral da sociedade e principalmente a moral e a ética do quadro político é devastador. As pessoas já não sabem mais em quem confiar. As principais lideranças, não somente do nosso país, mas do mundo inteiro, têm proporcionado insegurança, incerteza para a população de um modo geral. Porque a questão moral e ética tem entrado em estado de putrificação. Essa é a palavra. Não podemos rodear com meios termos, mas usar as palavras, mesmo que grosseiras, para identificar os problemas. E em meio a essa crise moral e ética nas lideranças, com o Evangelho nós podemos assegurar às pessoas que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. O reino de Deus é eterno, permanente. Desde o princípio está ativo na vida daquelas pessoas que vivem para Cristo de acordo com o Evangelho e permanecerá para todo sempre. De forma que quando nós pregamos o Evangelho e apresentamos esse reino de Deus diferente do reino dos homens, chegamos à certeza no coração das pessoas que a melhor opção de vida é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Além do mais, por que pregar o Evangelho? Porque os sinais, os acontecimentos, os eventos nos provam a cada dia de que estamos nos fins dos tempos. Não há mais o que se esperar deste mundo. Tudo nos mostra e a própria humanidade tem formado um coral universal dizendo que nós estamos no fim do mundo. Coisas que nunca aconteceram com a humanidade estão acontecendo nestes últimos dias. E se estamos nos fins dos tempos, há uma necessidade urgente de se pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas creiam no Evangelho, na biografia de Cristo, na sua história, na salvação que ele veio implantar para toda a humanidade. Quero convidar a você para nós lermos mais um versículo e logo em seguida estaremos trazendo aqui o nosso comentário sobre a mensagem bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 15, onde está escrito o seguinte:
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha, este é um assunto que nós precisamos abordar dentro da temática evangelização, porque é uma pauta urgente. Por que que é uma pauta urgente? Porque o principal acontecimento que vai se dar brevemente daqui para frente, a coisa mais importante é justamente a volta eminente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos tirar desta terra. E o Senhor Jesus, ele prometeu que vem nos buscar para si mesmo. E Paulo, nas suas pregações, e isso pode ser visto e lido como informação nos seus escritos, em que ele aborda esse tema recorrentemente como sendo uma das coisas mais esperada pela Igreja de Cristo. Por isso que ele começa esse texto falando o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha, era uma coisa que Paulo não esquecia, era falar sobre a vinda do Senhor Jesus. Mas antes de nós entrarmos no comentário desse texto, eu quero mais uma vez lhe pedir, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações sempre que postarmos aqui mais uma matéria, um comentário ou uma pregação. Você será avisado e acompanhará o nosso trabalho de pregação da palavra do nosso Deus. E por fim, solicitamos ainda que você compartilhe nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, os nossos vídeos para que juntos possamos levar avante o Evangelho poderoso e libertador do Senhor Jesus. Pedir ainda que você visite as nossas mídias sociais. Nós estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Quando terminarmos, vai ser mais de 6.000 páginas. E já temos publicado de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse no nosso blog. Versículo por versículo, frase por frase, texto por texto, palavras por palavras, explicando em detalhes, repito, de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse, no nosso blog, comentário expositivo do Novo Testamento. Temos também o Twitter, comentário bíblico, e temos as nossas páginas no Facebook. São 6 páginas e 2 perfis. Através dos perfis, você encontra as nossas páginas. Os 2 perfis com o mesmo nome, Evangelista Francisco Amâncio. E aqui o nosso canal do YouTube, onde temos
mais de 700 mensagens bíblicas para que juntos possamos aprender a palavra do nosso Deus. Olha como Paulo começa este versículo. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele não ouviu, assim como os demais apóstolos, Cristo fazendo a sua promessa de que iria para as mansões celestiais, mas no momento de Deus voltaria para levar-nos para si mesmo. Mas o apóstolo dos gentios, desde o momento da sua conversão, que foi-lhe profetizado e prometido que ele ouviria a voz de Cristo e ele mesmo iria ter o privilégio de ver o Senhor Jesus, de forma que aquilo que Paulo escreveu e está registrado no Novo Testamento não eram palavras suas, eram palavras de Cristo, porque ele ouvia de Cristo as suas mensagens e não somente escreveu, mas pregava o Evangelho de acordo com a iluminação do Espírito Santo, de acordo com a revelação e a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, o que ele passa de informação para os seus filhos na fé, na igreja de Tessalônica, era a palavra do Senhor, era a palavra de Cristo. E aquilo que vem da parte de Cristo é o seu fiel testemunho. Sua palavra não contém engano, nem mentira, porque ele próprio é a verdade. O Senhor Jesus zela, defende e é, em essência, a própria verdade. E ele diz mais, o apóstolo dos gentios, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Já falamos que a coisa mais importante, e destacamos mais uma vez, que está para acontecer na história da humanidade, e principalmente de importância para a Igreja de Cristo, é a volta do Senhor Jesus para levar-nos para si mesmo. A primeira vinda do Senhor Jesus, que foi amplamente anunciada desde a época mais remota da humanidade, durante o tempo dos profetas, enfim, toda a literatura do Velho Testamento, nós encontramos o anúncio da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. E ele veio. E essa vinda primeira de Cristo mudou a história da humanidade em antes e depois. Por isso que nós encontramos nos livros didáticos, principalmente de história, fatos que aconteceram e tem lá, antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, a primeira vinda teve uma importância muito grande como intervenção na economia de Deus para o benefício da humanidade, de todas as nações, de todos os povos, tribos, línguas. E muito mais para a igreja vai ser justamente a sua volta, que pode acontecer ainda hoje, amanhã
essa semana, esse mês, esse ano ou próximo. Não tem uma data marcada, mas os sinais têm nos avisado de que ele vai voltar. E o que vai acontecer na volta de Cristo? Aí Paulo diz que nós, os que ficarmos vivos, ele já partiu, mas tomando para o nosso tempo, nós que estamos vivos na vinda de Cristo, Paulo diz que não precederemos. Vai ser um evento muito rápido, porque arrebatamento fala de rapto, uma coisa tirada com pressa e com força, e força total, mas milhares de pessoas, elas estarão vivas nesse momento. E nos próximos versículos nós vamos falar sobre justamente o que vai acontecer com essas pessoas que estarão vivas no corpo físico na hora do arrebatamento da igreja. Mesmo que aqueles que já alcançaram a terceira idade, ou melhor idade, o que vai acontecer com essas pessoas? Aqueles que têm deficiências físicas, orgânicas, o que vai acontecer com o corpo dessas pessoas? Aquelas pessoas que têm deficiências mentais, o que vai acontecer com essas pessoas? As crianças espalhadas em todo o mundo, o que vai acontecer com essas pessoas na volta de Cristo? Com os verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus, o que vai acontecer com essas pessoas? Por isso que precisamos destacar a importância do Senhor Jesus na sua vinda para a sua igreja. É notável que no mundo ímpio dos incrédulos, incertezas sobre as coisas que irão acontecer daqui para frente. Os jornais, as revistas não terão condições de anunciar as coisas futuras. Mas a palavra do nosso Deus, principalmente o livro do Apocalipse, é a carta do amanhã, é o jornal do amanhã, é a revista do amanhã. E os evangelhos também revelam um futuro. O que vai acontecer com as pessoas? A medicina tem avançado, mas não traz a solução para todos os problemas. Quantas pessoas todos os dias morrem nos hospitais acometidas pelo câncer? E o câncer existe desde que há humanidade, mas a medicina não chegou ainda. É um resultado final sobre a cura definitiva para todos os tipos de câncer. Quantos anos existem a AIDS e as pessoas morrem, vivem uma vida desesperadoras, com sequelas terríveis, e a medicina ainda não tem a cura. E são muitas as doenças, as enfermidades que têm ceifado vidas, milhares de toda a humanidade, porque apesar dos avanços tecnológicos
na ciência médica, mas ainda não há solução para todos os problemas de patologias, as mais diversas. E cada dia vai surgindo sempre uma nova forma de doenças e enfermidades que deixa os cientistas atônitos, freneticamente em busca de uma vacina, de um medicamento, de um tratamento que possa ajudar as pessoas. Mas o conteúdo verdadeiro, autêntico e fiel do Evangelho mostra o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor. Mas o assunto, até esse versículo, é o que vai acontecer com os que dormem. Veja a importância do Evangelho. Porque a medicina, por exemplo, não tem mais nada o que fazer quando se depara com o quadro clínico real, terminal, da morte. Depois que morreu, não tem mais jeito, acabou. A luta é até aquele ponto em que os sinais vitais permanecem sobre o corpo físico. Depois, quando o médico dá o seu laudo e determina a causa-morte, acabou-se. Para a medicina ali, é entregar o corpo para os familiares e um ponto final naquela vida, naquela história. Mas, com as coisas de Deus é diferente. Até nisso, o Evangelho mostra a solução. E a última frase diz o seguinte, vou ler todo o versículo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A importância, aparentemente, até este ponto, é que aqueles que já dormem em Cristo, não estamos nos referindo aos ímpios, aos incrédulos, aos ateus, mas aqueles que já partiram, o que vai acontecer com eles? Os versículos anteriores, 13 e 14, diz que a esperança, e a esperança na vinda de Cristo, o momento não é agora. Agora estão descansando das suas obras, dos seus trabalhos, das suas fadigas. Agora estão dormindo, aguardando a volta bendita do Senhor Jesus. E os textos anteriores falam que eles são diferentes dos que não têm esperança. Essa palavra, talvez hoje não vejamos a sua tão grande importância, mas para a época em que Paulo escreveu essa sua carta para a igreja de Tessalônica, essa mensagem tinha uma importância muito grande, porque os cristãos estavam perdendo milhares de vidas dos seus entes queridos, mortos em perseguições do Império Político de Roma. E havia acusação dos inimigos do Evangelho de que não adiantava morrer por uma causa espiritual, em que os homens natural, eles não tinham a crença nem a esperança de vida após a morte biológica. E Paulo traz essa mensagem que com os servos de Cristo, com os justos, até da velha dispensação, os justos,
aqueles que fizeram a vontade de Deus serão beneficiados, e principalmente aqueles que dormem em Cristo, que depois da vinda de Cristo aceitaram a mensagem do Evangelho, creram na redenção, na propiciação, na justificação de Cristo, na obra redentora de Cristo em benefício dos filhos de Deus, dos que creem no seu nome. Essas pessoas, elas deveriam ficar na espera justamente do momento da redenção do seu corpo. A redenção da alma dos que creem em Cristo já estão garantida essa redenção, mas a redenção do corpo, daqueles que estavam na tumba fria, o Evangelho mostra o caminho de retorno à existência pela ressurreição dos que dormem em Cristo. Esta palavra, essa mensagem, trazia um conforto inigualável, incomparável, para aqueles que já haviam perdido seus entes queridos em perseguição e mortandade do império político de Roma contra o cristianismo. Que você possa meditar nesta mensagem da palavra do nosso Deus e, finalizando, mais uma vez solicitar a você que está visitando aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos para que juntos possamos levar o Evangelho àqueles que precisam da mensagem de Deus para os seus corações. Assim sendo, até o próximo comentário.